No versículo 9, na fase B, ele diz, né? Eu dei ordem aos empregados para que não mexam com você. Olha a preocupação de Boaz para com ela. Ali ela conseguia ver que o conselho dele era bom. E será que Ruth ouviu o conselho dele ou não? Sim ou não? Ela ouviu, né? Ela foi muito prudente, né? Diz no versículo 23, quando nós seguimos a história, assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita de cevada e do trigo, né? Ruth escutou atentamente e obedeceu aquele conselho. Será que Deus não fala na nossa vida através do conselho do nosso irmão? Será que Deus não tem falado na nossa vida através do conselho do pastor? Através do conselho de um pai e de uma mãe? Será que Deus não tem falado dessa forma? Eu acredito que sim. Provérbios 13:13 diz assim, ó: quem despreza o bom conselho acabará mal. Ele é incisivo. Quem despreza um bom conselho acabará mal. Mas quem o segue será recompensado. Nós temos que aprender a mensurar e definir o que é ter essa definição do que é um conselho bom ou ruim, mas nós temos que estar atentos no recomeço. Provérbios, dava para citar vários, vou citar só mais um. Provérbios 15:22 diz, os planos fracassam por falta de conselhos. Quantas vezes nós vamos executar um projeto, talvez uma obra, talvez alguma coisa, e por falta de instrução nós erramos? Porque nós não buscamos um conselho bom, um conselho sábio. E talvez alguém que veio me aconselhar, eu falo assim, não, fica tranquilo, o negócio é fácil, eu consigo. Daí depois, quando você começa a falar assim, aonde que eu fui me encalfinhar? Não é assim que acontece? É dessa forma. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Daí, às vezes, as pessoas começam a me aconselhar e falam, mas tanta gente querendo interferir na minha vida, gente. Você não tem ninguém para cuidar, vou dar um gato para a pessoa. Não é assim? Daí eu acabo me injuriando, como diz aí fora, e eu não escuto conselho de ninguém. Isso não é uma atitude de uma pessoa humilde, uma pessoa que quer recomeçar. Os conselhos são importantes. Deus usa você para aconselhar e Deus usa pessoas para aconselhar você. Se atente, fique esperto com tudo isso. Ela não se arriscou em caminhos estranhos. Ela não resolveu dizer, não, mas eu conheço, eu já sou uma mulher. Já fui casada, já perdi um marido, eu entendo, eu sei das coisas. Ela não quis tomar esse caminho, não pôs à prova a sua honra, nem se desviou à procura de outros campos férteis, mas resolveu seguir o conselho de Boaz, né? Diante do recomeço, ser atencioso no escutar é fundamental. Escute mais. Se você tem uma atitude de falar mais do que escutar, reveja seus conceitos. Comece a escutar mais um pouquinho. Deus tem falado muito através de conselho de pessoas. Agora, existem conselhos ruins, irmãos? Existe ou não? Existe, né? Quando estamos... E é um grande problema, porque quando nós caímos e nós necessitamos recomeçar, nós ficamos fragilizados. E é nesse momento que chega para plantar na sua mente um mau conselho. Tome cuidado com isso também. Não posso deixar de falar isso. Chega aquele conselho assim, ó, já pensou em fazer diferente? Pense mais em você e esqueça a igreja. Pensa na sua saúde. Parece que a igreja está minando a sua saúde ao invés de lhe ajudar. Quem já escutou isso? Ou um conselho assim, ó, desista de lutar por essa pessoa. Nós escutamos isso no PG ontem. Pega essa pessoa e joga ela fora, desista. Você está, olha o jeito que você está, não vale a pena. Ou se não, aquele conselho assim, você é tão capacitado para outras coisas, para isso não. Eu já escutei isso. Olha só, essa missão não é para você. Deixa para alguém mais capacitado, vai pensar em outra coisa. E é na hora que a gente está fragilizado. E não é mais fácil quando a gente está fragilizado de acatar um conselho desse, irmãos? É. Provérbios 12:5 diz, os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Como mensurar? Como eu posso dizer? Como você definir
o que é um bom conselho e um mau conselho. Agora, eu vou te dar um conselho. Eu posso, irmão, te dar um conselho? Posso ou não? Posso. Vou te dar um conselho. Não siga conselhos que te afastem de Cristo. Não siga nenhum conselho que te afaste da obra do Senhor. Não siga nenhum conselho que fuja da fé que você aprendeu. Não fuja agora de qualquer conselho que coloque em xeque-mate a palavra de Cristo. Esse é o padrão de conduta de que o conselho é bom ou ruim. Aleluias. Volto a dizer a importância. Não deixe de escutar o nobre e o bom conselho do seu pastor, do seu pai, da sua família. Não esqueça, é muito importante. Terceiro e último tópico. Diante do recomeço, seja insistente no seu trabalho. Nós somos insistentes ou não? Somos. Ou a gente desiste fácil? Essa é a pergunta que nos veio. Seja insistente no trabalho. O que isso significa? Significa ter disposição, significa ir à luta, significa ter coragem, enfrentar os desafios do dia a dia, significa que todo dia você vai ter que buscar e alcançar o ânimo, significa olhar para as circunstâncias ruins e tentar enxergar por uma ótica positiva. Difícil isso, não é, irmãos? Mas não é impossível. Com Deus nós vamos conseguir. Versículo 7 na fase B. Diz assim. Assim, diz o trabalhador, né, Boaz, assim, falando sobre Ruth, assim ela veio, desde manhã até agora está aqui, menos um pouco, só que ela foi descansar. Ela trabalhou o dia todo. Olha só que mulher abençoada, hein? Ela trabalhou o dia todo. Veja que nesse texto mostra a perseverança do trabalho de Ruth. Talvez ela fale assim, não, vou trabalhar só um pouquinho, porque eu perdi o marido, fiz uma viagem, eu acho que eu vou voltar mais cedo para casa hoje. Não, ela preferiu trabalhar. Ela foi insistente no trabalho, porque ela sabia que quanto mais ela se empenhasse, mais perto estaria o recomeço na sua vida, a posição vitoriosa do recomeço na sua vida. Olha só que exemplo maravilhoso. Ela sabe perfeitamente que o trabalho é uma ferramenta fundamental para quem lida com o recomeço. Ou você trabalha ou você não recomeça. Ou você trabalha ou você não avança. E diz, no versículo 17 assim, desse mesmo capítulo. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois ela debulhou os grãos ainda, das espigas que havia apanhado, e esses pesaram quase 25 quilos. Ela trabalhou 25 quilos para debulhar de trigo. É difícil na mão, ô presbítero? Deve ser difícil, né? Para você colher e debulhar 25 quilos de trigo de cevada. Ela trabalhou, não trabalhou, irmãos? Ela foi insistente no seu trabalho, né? Ela trabalha de manhã até à tarde. Ela não era uma mulher de porcelana, uma mulher intocável. Ela tinha coragem de seguir. Olha que exemplo maravilhoso dessa mulher. Ela tinha disposição, ela era adestrada para o trabalho. Olha como Deus agiu na vida dela. Não foi por acaso que ela foi ali e acabou entrando nas propriedades de Boaz. E não foi por acaso que Boaz a enxergou ali também. Porque Deus abençoa aqueles que querem recomeçar, aqueles que têm disposição para recomeçar, aqueles que entregam seus anseios nas suas mãos, têm força, têm humildade. Deus abençoa. Versículo 6 diz, e assim, o empregador novamente falando, e assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo de um abrigo. Você sabe o que isso mostra? Que até aquele trabalhador de Boaz, ele ficou impressionado com o trabalho dela, de tanto que ela trabalhou. Você pensa que quando você vai recomeçar, que é algo difícil, e que você começa a trabalhar, pessoas não vão estar olhando para aquilo que você faz? Talvez alguém esteja esperando você errar novamente. Talvez alguém esteja esperando na ótica de ver você tropeçar. Pessoas vão estar te olhando. Mas sabe o que elas têm que ver? O seu empenho. E saber que Deus está do seu lado. Que o seu recomeço não nasceu apenas de você, mas nasceu a partir de uma fé genuína em Cristo.
de acatar essa palavra maravilhosa. Seja perseverante nas suas ações. É responsável para cumprir fielmente os seus deveres. Talvez nós vamos suar e desgastar a nossa camisa, mas o preço de tudo isso vai ser a vitória com Deus, depois o recomeço. O desfecho da história de Ruth foi impressionante, irmãos. Essa história, como eu disse, ela se iniciou com o falecimento do sogro, do cunhado, do marido, ela saindo de uma terra, da sua nacionalidade, indo para uma terra distante. Porém, ela confiou em Deus. Ela acatou os conselhos de Boaz. Ela entendeu a palavra de Cristo quando foi, conforme um mandamento do Antigo Testamento, de colher espigas, ali como era proposto. Ruth, ela foi acolhida por Boaz, e eu acredito que deve ter sido um amor à primeira vista, porque ele parou de falar com o trabalhador e já prestou atenção nela. Ele acolheu ela com muito amor, por um plano divino também. Tão divino esse que depois eles tiveram um filho, não foi? Chamado Obed. E esse era quem? O avô de Davi, não é isso? Então depois o nosso Senhor e Salvador vinha da sua descendência também. Deus pode fazer com que aconteça uma mudança radical na sua história. Sabe o que eu quero te falar, resumindo tudo isso? Não enterre os seus sonhos, não enterre os seus projetos. Sabe aquilo que a gente já fez lá antigamente e há muito tempo a gente está parado? Não enterre, desenterre, recomece, avance. Esqueça a incapacidade, saia da tenda do medo. Tire a semente do conformismo e siga em frente. Mais uma vez a palavra de Deus vem nos chamar a atenção para o nosso chamado. A responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua. A igreja de Cristo não vai parar, porque em nome de Jesus, todos nós vamos trabalhar para Ele. Vamos ficar em pé agora e orar ao Senhor. Quando você, por acaso, se sentir incapacitado, com dificuldade de recomeçar, saiba que Deus trabalha na nossa incapacidade também. Eu dizia para umas irmãs esses dias sobre a cura. E a cura não é só de um problema físico. Há pessoas que precisam ser curadas do medo. Há pessoas que precisam ser curadas da aversão à leitura. Há pessoas que precisam ser curadas de N motivos. E Deus está do nosso lado para nós vencermos esses empates. Talvez a psicologia possa dizer que o coração do homem não possa mudar. A consciência e o intelecto do ser humano não possa mudar depois de ele adulto, formado. Só que Deus é aquele Deus que troca o coração de pedra e coloca um coração de carne. A sua palavra é a palavra como um martelo que esmiuça a penha. Coloca todos os nossos conceitos e realidades no chão e nos dá um coração novo em Cristo Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti, Senhor, e nós primeiramente agradecemos ao Senhor, porque a sua palavra vem em encontro às nossas vidas, ó Senhor Jesus Cristo. Como é importante recomeçar, ó meu Pai. Como é importante, Senhor Jesus Cristo, avançar. Muitos são, ó Jesus Cristo, as nossas reclamações. Muitas são, ó Senhor Jesus Cristo, os nossos direitos, ó meu Pai. Mas nós precisamos humildemente, com iniciativa, avançar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós somos a sua igreja, nós somos o seu povo, ó meu Pai. Neste momento, Senhor, que o Senhor possa dar força para as nossas vidas, Senhor. Para que os sonhos, uma vez esquecidos e enterrados, agora possam vir à tona, ó meu Pai. Que os ministérios, Senhor, não executados há muito tempo, ó Senhor Jesus Cristo, possam ganhar forças, ó meu Pai.
Que nós não venhamos nos importar, ó Senhor, com o julgamento nosso sobre a nossa capacidade, mas nós possamos nos apegar com fé, Senhor, na capacitação que vem do Senhor, ó meu Pai. Que nós possamos aprender a recomeçar, ó Jesus Cristo. Abençoa cada um, ó meu Pai. Aplica o ministério, ó Senhor, da obra na vida de cada pessoa, Senhor. Que todos nós possamos nos entender como peça fundamental para o Senhor, o projeto do Senhor em nossas vidas, ó meu Pai. Abençoa em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Que essa palavra permaneça viva em nosso coração. Amém. Graças a Deus. Eu passo aqui a palavra para a direção.